E aí, pai, como que foi a sua juventude? Para iniciar esse podcast, sabemos muito da sua história, mas a juventude em si do Renato, quando ele estava ali saindo da escola, indo para a correria da rua, do dia a dia, até você começar a chegar no seu auge, assim, mudança de vida. A minha juventude, ela foi muito precoce. Ei, você que sofre com as dores articulares. Para você que pratica alguma atividade física regularmente, manter a saúde das articulações é essencial. É frustrante treinar com algum tipo de dor, ainda mais nas articulações. Isso influencia na performance do nosso treino. E pensando nisso, trazemos o colágeno tipo 2, o Pro Maximum Alivio. Ele age diretamente nas articulações, ajudando a reduzir a inflamação, melhorar a flexibilidade e também promover uma regeneração dos tecidos. O link do produto na descrição do vídeo. E aí, pai, como que foi a sua juventude? Para iniciar esse podcast, sabemos muito da sua história, mas a juventude em si do Renato, quando ele estava ali saindo da escola, indo para a correria da rua, do dia a dia, até você começar a chegar no seu auge, assim, mudança de vida. A minha juventude, ela foi muito precoce. Por uma mentalidade um pouco mais madura. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com quem eu seria no futuro. Preocupada até demais. Uma coisa que talvez não seja muito comum para garotos jovens. Estou falando de 14 anos de idade, sabe? E eu acho que a dificuldade forja. Por exemplo, eu estava vendo meu filho de 12 anos, que agora ele tem 12 anos, o Thales. E aí ontem nós estávamos indo para o jogo do Santos. Assistir lá o Neymar. E aí no helicóptero, o Pablo perguntou para ele, né? O Pablo e o Marquinhos, né? O Marcos Paulo. Chegou e falou assim, e aí, Thales, o que você vai ser? O que você quer ser? Você quer ser influenciador igual seu pai? O que você quer? Aí ele falou assim, eu não sei ainda. Talvez eu arrume um emprego de empresário, tudo tal. Emprego de empresário, ele se racharam. Então o que acontece? A falta de dificuldade, às vezes, faz com que uma pessoa demore para amadurecer. Meu filho, o Gui não. Mas o Thales, ele já veio de uma geração onde eu estava num patamar financeiro que ele não sabe o que é dificuldade. O Gui foi viver isso quando ele tinha seus 14, 15 anos de idade. Quando eu já tinha estabilizado. Aí eu consegui mandar ele pro exterior, para estudar no exterior, tudo mais. Mas essa geração, o Thales, a Valentina, esses meus filhos, eles não nasceram sabendo o que é dificuldade. O Thales nunca andou de ônibus. O Thales nunca andou de metrô. Entendeu? Então, é diferente. Eu fui forjado pela dificuldade. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, bem no início da minha juventude, a minha obsessão era passar num curso técnico em química para poder deixar de ser office boy. Não que office boy era uma profissão ruim, eu era amarradão em trabalhar nos bancos. Eu era um office boy da geração que ia para os bancos, porque se pagava conta em banco, não se pagava conta em internet. Eu era amarradão, mas é porque eu queria ganhar mais. Com 14 anos de idade, eu consegui iniciar num curso técnico e aos 15 anos eu virei auxiliar de laboratório numa empresa. Quando eu virei auxiliar de laboratório, eu me achei o cara mais poderoso do mundo, porque até ontem eu estava pegando fila no banco para pagar boleto. E hoje me deram um jaleco. Então eu colocava aquele jaleco branco, me achava um doutor fazendo curso técnico em química. E eu tinha uma gratidão pela oportunidade que eu recebi. E eu sempre cito, quando alguém me pergunta sobre isso. O primeiro chefe que eu tive foi um chefe muito bom, cara. Chama Pedrinho. E o filho dele me segue. E geralmente assiste os podcasts. Talvez ele esteja até assistindo agora. E o Pedrinho, ele sabe disso, porque eu sou muito grato. Cara, ele me ensinou. Ele teve a gratidão de me ensinar. E quando você tem um chefe que ensina, que ele não é medíocre, que ele ensina, eu de auxiliar de laboratório fui para um analista químico no primeiro ano de curso técnico em química. Não pela formação, mas pelo conhecimento.
E aí, cara, eu tinha uma bagagem de informação absurda e eu extraía aquilo, eu absorvia, ficava até tarde, chegava mais cedo, eu fazia de tudo. E aí dali eu saí para uma empresa muito grande, uma multinacional muito grande. Com 15 para 16 anos eu trabalhava numa empresa multinacional. A gente está falando de uma geração que eu tirei carteira de trabalho aos 14 anos. Nossa. Hoje não pode, eu acho que é 16 hoje, né? Hoje não pode. Eu tirei aos 14. Tanto que tem menor aprendiz, né? Por aí. Se você parar para ver, talvez você não saiba, mas houve uma época que você tirava a carteira de trabalho aos 14 anos. Ou seja, houve uma época que 14 anos estava na hora de trabalhar. E aí, cara, eu fui para uma grande empresa. Ali eu comecei a aprender muitos trabalhos que não faziam parte do meu trabalho. Eu ia para a USP, a Universidade de São Paulo, entrava nos laboratórios da USP e pedia. Olha, eu queria aprender isso aqui, queria aprender aquilo ali. E os caras viam o tamanho da minha vontade, porque não é isso. Você não pode ir lá na USP, num laboratório da USP, e aprender, estudar lá na USP. Você pode usar as bibliotecas, mas o laboratório você não pode. Mas a empatia que as pessoas tinham comigo, diante da minha dificuldade, porque eu contava, eu falava assim, cara, pô, eu trabalho com isso, pô, eu queria ganhar mais, eu não tenho nada, ajuda em casa, isso, aquilo, outro. Os caras, tá, lava esses vidros, arruma isso aqui pra mim. E aí eu ia aprendendo, cara. Eu aprendi microbiologia. Pela USP e depois trabalhando numa empresa. Eu aprendi microbiologia. Microbiologia não tem nada a ver com química. Para você aprender microbiologia, você tem que fazer biologia ou farmácia ou biomedicina. São as 3 áreas que englobam a microbiologia. O que é microbiologia? É análise de bactérias em substâncias. Então, por muitos anos, eu analisava cosméticos, alimentos, suplementos alimentares, medicamentos, tudo sobre microbiologia. Se alguém sentar aqui e falar comigo sobre análise microbiológica, contagem bacteriana total, bolores e leveduras, pesquisa de micro-organismos seletivos, coliformes fecais, coliforme total, que é Escherichia coli, coliforme fecal, salmonella, Clostridium botulinum, Clostridium espécies, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas. Fazia isso, cara. Meu universo é isso. E eu era amarradão por isso, cara. Amarradão. Saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra multinacional. E foi muito legal a migração dessa empresa para uma multinacional. Nós tínhamos que criar, eu trabalhava na indústria cosmética, e nós tínhamos que criar um creme com migração de vitamina C. Na época era inovador. A Revlon, na Europa, criou um creme que quando você passava de forma transdérmica, você recebia vitamina C na pele. E vitamina C é antioxidante, faz bem. O problema é que a vitamina C é o ácido ascórbico. O ácido ascórbico, ele sofre oxidação. E ele tende a se transformar em ascorbato de sódio. Qual era o desafio? Provar para a Anvisa, para poder registrar o cosmético, de que esse creme ele era capaz de passar pela barreira transdérmica, entrar na camada de pele que nós queríamos, na corrente sanguínea, na forma de vitamina C. Ou seja, mantendo-se ácido ascórbico. Eles chamaram um pesquisador da Unicamp, um fera, a empresa que eu trabalhava. E eu, cara, com 19 anos de idade, eles falaram assim, chama o Cariani. E aí eu fazia parte do laboratório instrumental, já tinha saído do microbiológico, já estava no instrumental. Nós dois fizemos esse desafio. Criar, desenvolver e aprovar, validar um creme com migração de vitamina C. E uma equipe, né? E eles contrataram um laboratório, uma multinacional de pesquisa e desenvolvimento para fazer isso em parceria. Então eu e esse pesquisador da Unicamp nos mudamos de trabalho para dentro desse laboratório. A gente trabalhava lá. Cara, a gente criou isso. A gente pegou a pele de um rato que se chama hairless. É um rato que não cresce pelo. Coloca aí, Guto, por favor. Rato hairless. Hair de cabelo, less sem cabelo. Sem. Rato sem cabelo. Coloca a foto pra galera entender o que é um rato hairless. Pensa num bicho feio, gente. Tadinho, o bichinho é feio, mas ele é mansinho.
Aí todas as amostras foram feitas nele e testadas nele. Não, a gente pegava o rato hairless, tirava a pele dele e nós fizemos o seguinte, a gente fez um negócio muito louco. Olha lá, olha como ele é feio, tadinho. Nossa. Tem um gato que é assim, né? Tem. Tem um gato. Esse é um rato hairless. Nós pegamos esse rato, certo? Aí, tadinho. Parece um saco, né? Parece um saco murcho. Parece um saco murcho. Sem texto. Pele do rato hairless, pegamos uma câmera que chamava câmera de Neil Bauer, colocamos dentro da câmera. Imagina a câmera, essa câmera de Neil Bauer é como se fosse uma panelinha de vidro, ela é toda de vidro, onde ela tem uma tampa, certo? Essa tampa ela é oca. Então é como se fosse duas roelas, tampa oca. No meio ela é oca. A gente colocou uma solução que simulava o pH do sangue. Colocamos uma solução que simula o pH do sangue. Puf. Colocamos a pele do hairless sob a câmera do Neil Bauer, colocamos a tampinha e em cima da pele nós colocamos o creme. Colocamos um agitador magnético dentro dessa solução que simulava o sangue para fazer de conta que o sangue está circulando. E colhíamos amostras dessa solução tampão que simulava o sangue, diluíamos ela e corríamos num equipamento que se chama espectrofotômetro, numa região ultravioleta. E aí a gente foi mapeando uma curva de absorção de ácido ascórbico, vitamina C. E foi fazendo isso. Mudando o conservante, chegou uma hora, a gente conseguiu uma curva de migração de vitamina C, demonstrando que a passagem transdérmica sobre a pele do hairless entrava em contato com uma solução que tinha o mesmo pH do sangue, que era o que poderia gerar oxidação no ácido ascórbico, e colhendo essa amostra, jogando no espectrofotômetro na curva de ultravioleta, percebeu-se que havia uma absorção de ácido ascórbico. Cara, nós conseguimos registrar o primeiro creme com migração de vitamina C no Brasil. Isso era aqui, né? Isso era 1900, pega essa, hein? Faz aí, ó, quer ver, ó, 1999, 98, 99, mais ou menos. Você nem nascido ainda. Foi o ano que 98. nasceu. Ele nasceu. Nasceu? Foi onde você nasceu, foi em 98, filho. Cara, era 98, isso. 98, começo de 98. Fantástico. Isso com 19 anos? Desculpa, era 19? Não, É, impossível. 98 é 19 anos que o ano que eu ia fazer 20. Caramba. Mas era começo de 98, tinha 19 anos. Cara, isso foi um arregaço. O que a empresa fez? Trouxe a gente de volta. Esse laboratório falou assim, não, você não vai, você fica aqui. Aí esse laboratório me contratou. Aí eu saí dessa empresa cosmética, e fui para essa multinacional, para esse laboratório. Entendi. E já com 19 anos você fez esse feito e já estava esperando o Gui nascer. Ainda não, Ainda tinha não? 18. Tinha 18. Aí no ano seguinte, né? Mais ou menos. E aí, cara, eu fui para esse laboratório. Com 19 anos de idade, a mãe do Gui vai lá e fala para mim... 19 para 20 anos eu tava. 19 para 20 anos, é. A mãe do Gui fala que tá grávida. Eita. E aí, meu irmão, o negócio foi feio. Porque a gente ganhava muito pouco. A mãe do Gui, ela é uma mulher muito inteligente, muito trabalhadora, muito profissional, muito organizada. Trabalhou, assim, praticamente a vida inteira na mesma empresa, cara. Quando eu a conheci, ela trabalhava de estagiária nessa empresa. E ela foi sair dessa empresa, eu acho que no ano passado, não foi, filho? Foi ano passado. Tinha Cara, mais de 30 anos na mesma empresa, cara. 20, foi isso aí? Ela entrou com 18 filhos lá. Sim. Sua mãe tem 49. Eu ia chutar uns 28, mas deve ser mais de 30. É. Sua mãe entrou com 18. Sua mãe tem 49, saiu no ano passado, ela ficou exatamente 30 anos, cara. Sim. 30 anos na mesma empresa. Ela entrou com 18 anos cravado. Quando eu tinha um mês, estagiário. ela me levava no trabalho. Com um mês. Aham. Com um mês ela levou no trabalho, mas calma, com 15 dias ela já estava trabalhando remoto. Caramba. Que nem existia remoto na época, ela já trabalhava. Aham. Ou seja, uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho. Totalmente. E aí, com 20 anos de idade, eu trabalhando nesse laboratório, a gente descobriu que o Gui ia nascer.
O Gui nasceu quando eu tinha 21 anos de idade, para 22. Ele nasceu um pouquinho antes de eu fazer aniversário. Cara, a gente não tinha grana pra nada, cara. E aí, a minha juventude, dos meus 14 até os meus 21, 22 anos, eu resumi pra você. Era trabalho, estudo, pindaíba e dificuldade. Então é isso aí, galera. Caso tenham gostado, o link do podcast completo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.